Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Onde você estiver, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, meus amados. Feche teus olhos. Pai querido, bendito é o teu nome, santo, digno de ser louvado, honrado e glorificado. Nós entramos, meu Deus, na sua presença com temor, com tremor. E oferecemos, Pai amado, a Ti, Senhor, nosso culto de ações de graça, Senhor. Nosso sacrifício de louvor, a nossa oferta, Pai. Que é a nossa vida, Senhor amado, colocada no Seu altar. Para que o Senhor faça de mim, para que o Senhor faça de nós a Sua vontade, o Seu querer. Porque nós entendemos, Pai, que a Sua vontade, o Seu querer, Senhor, é bom, é perfeita, a Tua vontade é agradável, Pai. Como muitas vezes nós ministramos na igreja, Pai, por diversas vezes nós tentamos dizer ao Senhor como o Senhor deve agir em nossas vidas, Pai. Por isso te pedimos perdão, Papai, porque muitas vezes não confiamos, Pai amado. Então pedimos, tentamos direcionar e até mesmo manipular, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E ensina-nos, Pai, a descansar na Sua palavra. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti. Ensina-nos, meu Deus amado, a buscar as coisas aí do alto, Pai, que é o que importa para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Paz, meus queridos, Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais um louvor, queridos? Pode ser. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor.
Glória a Deus. Amém, meus amados? Com a letra desse louvor, né? Toma posse dessa palavra, vai ficar tudo bem. O que nós devemos fazer é nos apegar, nos buscar, né? Descansar nas promessas do Senhor Jesus Cristo, nas palavras de Deus. Amém, meus queridos? Então toma posse dessa palavra, dessa profecia. Toma posse, meus amados, da bênção do Senhor que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele deseja que seus filhos, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui, Ele deseja que seus filhos estejam sob os seus cuidados, mas muitas vezes nós agimos como donos da nossa vida e procuramos a nossa satisfação, procuramos a realização dos nossos sonhos, e por causa disso trazemos muito sofrimento para a nossa vida. Já é bem assim, é a parábola do filho pródigo. Ele achou que a felicidade dele estaria em sair do campo, ir para a cidade, né, para o centro, e ali ele, antes de poder, né, porque ele pediu uma herança da qual ele ainda não era legal para ele, porque o pai dele ainda não estava morto. E ele pediu, insistiu, e Jesus ensinou que se a gente pedir tudo que a gente pedir, a gente vai receber, mesmo que não seja bom para nós. Então pedir, dá-se gozar, está escrito. E como ele insistiu muito, Deus, o pai, no caso, deu para ele a parte que ele achava que cabia na herança. O que aconteceu foi que ele destruiu a sua vida, ele perdeu tudo. E quando ele se viu novamente, ele estava no campo da onde ele tinha fugido, né, que ele tinha ido para o centro, que ele não queria morar no campo. Ele estava trabalhando no campo e passando fome e desejando comer a comida dos porcos, diz a palavra. Aí sim ele entrou em si, se arrependeu e voltou para casa arrependido, e o pai o acolheu. Amém, meus amados? Muitas vezes nós somos como esse filho pródigo, nós tentamos buscar as nossas realizações, os nossos sonhos, os nossos desejos, e esquecemos da vontade revelada do Senhor, e atraímos para a nossa vida sofrimento. Então que hoje você tenha esse entendimento para que você possa descansar, confiar nas palavras do Senhor. Aqui tenho meus dois filhos, né? Tem a Esther, que não está aqui, ali com a mãe, mas eles não sabem exatamente o que eles precisam. Eles têm sonhos, têm desejos, às vezes pedem coisas que nós, como pai e mãe, sabemos que não é a hora, não é o momento para entregar a eles. Amém, meus queridos? E o Deus, o Pai, Ele sabe o que nós precisamos e a hora que nós precisamos. Nós, como filhos, como eles que são bons filhos, nós devemos o que? Esperar, buscar, continuar servindo, não para receber algo em troca, mas para agradar o nosso Pai. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aliás, eu tenho algo especial de Deus para a minha vida, para a sua vida. Foi ministrado na Igreja Alicerce, em Matinhos e também em Paranaguá, o Salmo 50. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se possível, e abre no Salmo 50, meus queridos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui testando agora um novo áudio. Eu espero que esteja melhor a qualidade do som. Tá bom, queridos? Deixa eu virar um pouquinho a cadeira aqui do lado, para não ficar tão torto. Isso. Espero que esteja melhor a qualidade do som. Gostaria até que vocês comentassem, meus amados. Aqui está aqui, sumiu o som. Ali, está baixo o áudio. Agora sim, será que aumentou o som? Eu estou acompanhando aqui, ó. Não tem áudio disso. Será que não deu certo? Tá. Veja se aumentou ali, queridos, por favor. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Eu aumentei o som. Confirma para mim aqui escrevendo aqui, que eu vou saber se aumentou. Tá bom? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. A Rosana disse que tá bom. Não, mas eu estou vendo aqui, filha. Aumentar. Está melhor. E agora? Eu aumentei um pouco mais. Será que melhorou agora ou não? A funcionária Marli disse que não. Agora sim. Aumentei um pouco mais. Estão me ouvindo bem? Nós estamos testando agora um sistema de som novo, então a gente está apanhando ainda. Como nós não somos técnicos, né? Aumentar. A Marli disse que ia aumentar. A Marli não está ouvindo? A Rosana disse que agora está bom, Rosana, é isso? Melhorando. Então vamos aumentar um pouquinho mais. Aqui. Será que está me ouvindo bem agora? Agora, Marli, está me ouvindo bem? Eu aumentei um pouquinho mais. Estamos ainda em fase de testes. Aumentar um pouco mais. Mais um pouco. Eu não quero que dê microfonia, mas eu quero que vocês me escutem bem. E agora?
Melhorou. Antenógenes Veiga, missionário Veiga. Agora sim, meus queridos, estão me ouvindo bem? Eu posso ainda aumentar mais, né? Deixa eu ver se eu tenho que aumentar aqui. Acho que aqui é esse aqui mesmo. Agora tem que ver se não vai ficar muito alto o violão, filho. Desliga ali, minha princesa. Tá desligado? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem agora, queridos? Tá bom, Marli agora disse tá bom. Oi, filha. Vai fazer o fundo, filho? Posso fazer. Glória a Deus, queridos. Estão me ouvindo bem então? Graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. O fundo do violão está bem baixinho. Ele está bom? Está aparecendo baixinho ou está muito alto? Porque que eu aumentei tudo, agora mudou. Jonas, Deus abençoe você, querido. Tá bom agora? Graças a Deus. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Então abre sua Bíblia no Salmo 50. Vamos ministrar. Oi? Tá bom? Ok, tá bom agora. Glória a Deus. Missionário Veiga, Jonas, Rosana. Abraço, Rosana. Tia Rosana. Abraço, missionário Veiga, meu pai. Missionária Marli, a minha mãe. Quem mais está nos acompanhando, queridos? Jonas, meu amigão, guitarrista da igreja. Quem tá nos acompanhando, dá um oi, queridos, que eu vou dar um oi para vocês aqui. Simone, Deus abençoe Simone, maridão. Ivonei, Deus abençoe, também sempre ligado conosco, Ivonei. Graças a Deus, queridos. Quem mais está nos acompanhando? Agora dá para ouvir. Glória a Deus. Amém. Amém. Outro, Rosana. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou aumentar um pouquinho mais ainda. Glória a Deus. Amém. Salmo 50, meus amados. Meu Pai querido, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai, nós pedimos que o que saia da minha boca não venha do homem falho que eu sou, mas venha diretamente do Senhor, do Seu trono, Pai, para que Teus filhos, Pai amado, venham ser abençoados, Pai. Nós confessamos, Pai, que não temos capacidade nossa, mas apelamos, Pai amado, para a Sua misericórdia e para a Sua graça. Que o Senhor hoje me faça de mim um canal de bênçãos para a Sua igreja, para o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Diz assim, meus amados, Salmo 50, versículo 1, diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra. Para quê? Para julgar o seu povo. Amém, meus queridos? Vamos entender isso aqui. Aqui o salmista ele manifesta a grandeza de Deus, o poder de Deus. Muitas vezes nós esquecemos, meus amados, quão grande, quão maravilhoso é o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós damos atenção demais para as circunstâncias, para aquilo que acontece à nossa volta, e não esquecemos, de ver o poder, a grandeza, as promessas do Senhor. E por causa disso nós sofremos. O que nós precisamos para alcançar a nossa salvação chama-se fé. Fé em quê, pastor? Fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando nós acreditamos que Jesus é o Cristo, nós somos salvos por essa fé. Então ele diz: quem crê será salvo. Depois ele diz mais: quem crer e for batizado. Por quê? Porque a minha fé, ela vem com obras, ela vem trazendo algumas obras. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta eu dizer que tenho fé e não ter mudança na minha vida. Essa mudança, ela é obra, ela é considerada obra, obras pela fé. Por exemplo, quando eu tenho uma raiva de alguém, eu tenho uma mágoa, machuca meu coração a respeito de uma pessoa. E a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não recebemos perdão. Então, se eu entendo que isso é verdade e eu desejo receber a salvação de Deus, o perdão de Deus, então o que acontece? Eu vou dar um jeito, vou pedir a Deus ajuda, mas eu vou perdoar, entregar a vida dessa pessoa a Deus. Por quê? Porque se eu não conseguir perdoar, se eu não quiser perdoar, eu não vou receber o perdão de Deus. Então essa atitude de fazer o possível, de perdoar essa pessoa, isso é uma obra. E essa obra, ela vem motivada pela fé. A mesma coisa quando nós mentíamos.
Então nós entendemos hoje que Deus, Ele está em todos os lugares e ninguém vai mentir para Deus. Então, se eu tiver numa oportunidade que antigamente eu mentiria, e eu agora paro e penso, peraí, mas tem alguém que está escutando todas as coisas, então eu não posso mais mentir, e eu deixo de mentir, esse deixar de mentir, ele passa a ser uma obra motivada pela fé. Vocês estão entendendo, meus queridos? Quando eu ajudo uma pessoa sem esperar nada em troca dessa pessoa, olha, eu senti no coração de levar uma cesta básica, comprar um gás, pagar uma conta de luz para o irmão que está passando necessidade, está passando luta, e eu faço isso não para receber algo em troca, mas faço isso para agradar a Deus. Essa obra, ela é motivada pela fé. Então a fé, ela vem trazendo muita obra, muita obra. Então, quando nós acreditamos verdadeiramente em Deus, a nossa vida ela vai mudando. Aliás, a Bíblia já fala que é uma conversão. Você está indo para uma direção e de repente você faz totalmente o contrário e volta. É da contramão, o mundo está tudo caminhando para um lado. E quando a gente se converte, a gente caminha justamente para o lado oposto. Amém, meus queridos? Então, a nossa obra é essa. A nossa obra são obras motivadas pela fé. Quando eu escolho... eu deixei de, não sou mais motivado, guiado por sentimentos. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas a Bíblia fala que a fé ela não é um sentimento, a fé ela é uma escolha. Então eu falo assim, vou fazer isso, eu acredito nisso, por quê? Porque está escrito na palavra. Isso é uma obra motivada pela fé. O que Deus quer mostrar para nós aqui, a sua grandeza, mostrando a sua grandeza, é que nós precisamos agora fechar um pouco os nossos olhos para as coisas que acontecem à nossa volta, para as coisas deste mundo, e abrir os nossos olhos espirituais, ou seja, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Porque nós precisamos, Ele disse na sua palavra, que não cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento. Imagina, meus amados, que muitas folhas caem de muitas árvores ao redor do mundo, ao redor da terra, tempo, e nenhuma delas cai sem a permissão de Deus. A Bíblia também diz que Deus tem contado cada fio de cabelo das nossas cabeças. Imagina, meus amados, que você que acha que se conhece não sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não é verdade? Então eu posso dizer para você que você não se conhece, mas a Bíblia, quantos fios de cabelo eu tenho, quantos fios de cabelo você tem, e cada um das suas criaturas, dos seus filhinhos, espalhado na terra inteira. Vocês estão entendendo, meus amados? O tamanho do poder de Deus. Ele criou tudo. E como que Ele criou? Pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Deus sustenta o céu pela palavra do seu poder. Aliás, está escrito que no livro de Apocalipse, o poder dos céus serão abalados, as estrelas, o sol, a lua, tudo vai ser abalado, vai ser destruído. E nós cremos que não falta muito, meus amados. O tempo está acabando, o tempo não parou, o tempo continua e está se esgotando. E já se esgotou para muitas pessoas. Talvez muitas pessoas que você conhecia hoje não estão mais no nosso meio. Por quê? Porque o tempo se esgotou para eles. E quando vai ser o meu dia? Quando vai ser o seu dia? Só Deus sabe, você não sabe. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens para que eles temessem a Deus, para que nós temêssemos a Deus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Até tem pessoas aí profetizando o final dos tempos, no ano tal, grandes sábios, né? Que em 2012 ia acabar o mundo, 2000 isso aqui, 2020 também ia acabar, e vai sempre ter gente, mas sempre vai ser mentira, porque Jesus disse, ninguém sabe o dia, nem a hora, só meu Pai que sabe, é Ele que sabe. Amém, meus amados? Então, quando você vê pessoas falando, vai ser tal ano, olha, vai acontecer isso, já pode esquecer, essa pessoa ela não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. É certo que vai acontecer e nós devemos estar preparados. Como que nós nos preparamos, pastor? Colocando a nossa vida na fé em Jesus Cristo, que é a sua palavra, os seus ensinamentos. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Então não há condenação para nós somente se nós estivermos em Cristo, ou seja, em obediência a Jesus Cristo. Porque como nós cantamos na letra da canção, né, Ele é o nosso comandante.
E nós só obedecemos ordens. Então os soldados que obedeceram fielmente às ordens, eles não vão ser condenados nem julgados, porque eles estavam obedecendo ordens. Errado é o comandante, vai ter que prestar contas. E no caso, Jesus Cristo, ele não está errado, ele está certo. Aliás, todas as pessoas vão ter que prestar contas a ele. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, quando nós colocamos a nossa vida no Evangelho, na Palavra de Deus, não existe condenação para nós. Mas quando nós tomamos as rédeas da nossa vida e fazemos aquilo que nós achamos, entendemos que é o melhor para nós, mas não damos ouvidos a Cristo, fazemos aquilo que fomos ensinados, que o estudo, que as experiências, que os pais, que a tradição ensina, o que acontece? Quando Jesus voltar, nós vamos ter que prestar contas o porquê que nós tomamos aquelas atitudes. E se não for pela fé, nós não vamos ser justificados, porque está escrito: o meu justo vive vida eterna, vive pela fé. Amém, meus queridos? É isso que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente. Para quê? Para que nós não venhamos viver uma vida de religiosos, para que nós não venhamos ser frustrados naquele grande dia, achando que nós vamos estar lá do lado de Jesus Cristo, feliz da vida, e de repente Jesus vai falar para mim e para você assim: aparta-te de mim. Quem? Vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Diga misericórdia, meus amados, que isso não aconteça. E como é que eu vou garantir que isso aconteça? É cruzando os dedos? É pedindo a Deus? Não, amados, é acreditando em Jesus Cristo. E como é que eu provo que eu acredito em Jesus? Obedecendo os seus mandamentos, a sua direção, os seus ensinamentos. Glória a Deus, queridos, que fique isso bem claro. Aí Deus, ele vai intimar agora a igreja e vai fazer uma correção, vai puxar a orelha da igreja. Presta atenção, versículo 4: intima os céus lá em cima e a terra. Para quê? Para julgar o seu povo. Congregai os meus santos. Que santos? Os que fizeram comigo uma aliança por meio de sacrifício. Deus está falando: vocês que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifício, se ajuntem, que eu quero conversar, falar, corrigir vocês. E como é que ele vai fazer isso? Quem são essas pessoas que fizeram uma aliança com Deus por meio de sacrifício? São os crentes em Jesus Cristo. Por quê? Porque entenda isso que foi ministrado agora, meus amados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa vida, o nosso eu, os nossos desejos, sonhos, tudo aquilo que era importante para nós deixou de ser importante e agora passa a ser importante somente a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o sacrifício, a nossa vida como um sacrifício vivo no altar de Deus, através de Jesus Cristo. Qual que é o caminho para chegar a Deus? O altar de Deus qual que é? É Jesus Cristo. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a única maneira de nós chegarmos a Deus é Jesus Cristo. Isso exclui as religiões, exclui os sábios, os entendidos, os ungidos deste mundo, exclui as tradições, exclui as filosofias de vida, a boa vontade, porque tem muitas pessoas que acreditam que por boa vontade elas chegarão ao céu, mas já diz o ditado popular: de boa vontade o inferno está cheio. Não é por boa vontade, meus amados, é pela fé, e a fé ela é provada obedecendo Jesus Cristo. Amém, meus amados? Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Glória a Deus. Então você que fez um sacrifício com Deus, uma aliança por meio de um sacrifício. Qual o sacrifício? Entregando a sua vida a Ele, para que Ele seja o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Então essa palavra é para você. Vamos ler de novo, versículo 5: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então o dono da justiça que está julgando, então o que ele vai fazer é justo. Não adianta eu e vocês nós discutirmos com Deus: olha, Senhor, eu não concordo com o que o Senhor fala, eu não concordo com esse julgamento. Isso na verdade é perda de tempo. Por quê? Porque Ele é justiça. Não é que Deus ele acerte de vez em quando. Deus ele é a justiça.
Quando Jesus ele diz assim, eu sou a verdade, é a mesma coisa. Não é que Jesus fale a verdade. Não, Jesus ele é a verdade. Ele não pode mentir. Tudo que Jesus fala é a verdade. As pessoas às vezes comparam Jesus com rabinos, com pessoas normais e falhas. Moisés, ele era fiel em toda a casa do Senhor, mas Jesus Cristo ele não era Moisés, é muito mais que Moisés. Elias era um grande homem de Deus que moveu o poder de Deus e glorificou o nome de Deus pela fé, mas não se compara. Jesus é muito maior, porque Jesus não é um profeta, Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus, queridos. Então ele diz assim, versículo 7: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. O que Deus vai falar contra nós? Eu sou Deus, o teu Deus. Você crê que Deus é o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acredita que Ele é o teu Deus, então essa palavra é para você. Amém? Versículo 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Ou seja, eu não estou repreendendo pela tua fidelidade. Aqui, no caso ali, o povo de Israel, ele tinha o mandamento, né, de levar alguns animais, de acordo com o seu pecado e também de épocas, eles levavam a ser sacrificado. Existia a oferta pelo pecado, o holocausto. Então era levado um animal perfeito ao sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal, e aquele sangue daquele animal inocente, ele era derramado para se cumprir justiça. Era morto um animal inocente para que a nossa vida não fosse destruída, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos que cometem pecado, elas precisam pagar. E como que se paga a justiça do pecado? É a morte. Então Deus ensinou o povo de Israel no judaísmo que eles deveriam levar um animal para ser sacrificado, para que esse animal purificasse o pecado dessas pessoas. Através do sacrifício desse animal, as pessoas não precisariam morrer. Então essa era a função desse sacrifício. E os judeus eles faziam isso de maneira perfeita. Quando tinha lá a festa dos tabernáculos, quando tinha lá, eles levavam as suas ofertas, eles levavam lá as suas primícias, que eram os primeiros frutos, né, os dízimos e as primícias. Dízimo é uma coisa, primícia é outra. Eles levavam os dízimos e as primícias e as ofertas continuamente perante o Senhor. Então Jesus ele está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, eu não estou te repreendendo por isso. Por isso que essa palavra hoje é para quem é a igreja de Cristo. Quem já entende o que a respeito do dízimo, das ofertas, quem entende esse propósito. Então, por isso que essa palavra hoje ela é mais direcionada. Então, Deus está dizendo, eu não te repreendo, olha aqui, versículo 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Jesus uma vez ele disse para um fariseu, vocês fariseus dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas omitem as coisas mais importantes, que é a paz e a misericórdia. E ele diz mais, deveis fazer isso, ou seja, você deve dar o dízimo sim, de tudo, mas não esqueça essas coisas mais importantes, que é a paz e a misericórdia. Por quê? Porque o teu dízimo não vai garantir a tua entrada no céu. Vocês estão entendendo, meus amados? Deus está dizendo, filhos, não é porque você oferta, você dizima, que você tem o teu lugar garantido no céu. Não tem nada disso. Quando você oferta, quando você dizima, você está abençoando a sua vida. É para você que você está fazendo. Hoje o diabo, ele praticamente espalhou uma cultura que está dominando todas as igrejas. Eu não conheço uma igreja que não seja dessa maneira, que pense dessa maneira. Eu não conheço, não estou dizendo que não tenha. Das igrejas que eu participei, que eu frequentei, sempre tem essa cultura demoníaca. Qual cultura, pastor? Que as pessoas elas estão ajudando a igreja com seus dízimos e ofertas. E os pastores que não conhecem a Deus também, eles motivam as pessoas dizendo, olha, eu preciso de ajuda para pagar o aluguel, eu preciso de ajuda para isso. Isso é demoníaco, meus amados. Por quê? Porque o pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa viver da fé. Jesus, vamos entender isso de maneira bíblica.
Jesus, no povo de Deus, os judeus, eram 12 tribos do povo de Israel, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, de Israel. Uma tribo, os levitas, foram separados. E Deus disse para os levitas: vocês não vão ter herança como Israel. Deus prometeu uma terra, a terra prometida ao povo judeu. Caíram as muralhas de Jericó, venceram lá os gigantes, aí começaram a tomar posse da terra prometida, mas os levitas não tinham herança naquela terra. E Deus disse: eu sou a sua herança. Deus é a herança dos levitas. E dentre a tribo dos levitas tem os sacerdotes, os filhos de Arão. Eles têm a missão de se consagrar para abençoar as 11 tribos. Então os levitas, eles trabalham no tabernáculo de Deus, na obra de Deus. E os sacerdotes, eles são aqueles que invocam a Deus e abençoam o povo. Eles fazem os sacrifícios pelo povo, eles fazem as orações pelo povo. E todos os dízimos e as ofertas não eram levados para os levitas, eles eram levados de todas as tribos para Deus. Então as pessoas levavam para Deus, os levitas eram responsáveis para administrar aqueles dízimos, aquelas ofertas e aqueles sacrifícios. Eles se mantinham com aquele lá, mantinham o tabernáculo com aquele lá e também faziam ofertas ao órfão, à viúva e aos necessitados. Então o que acontece? Eles não tinham terra, mas Deus disse para eles: a herança de vocês sou eu. Quem sustenta o homem de Deus e a mulher de Deus é o próprio Deus. Então quando as pessoas pensam: olha, eu preciso ajudar o pastor, preciso sustentar. Não, meus queridos, fala assim: eu quero ofertar, eu quero chamar a atenção de Deus, eu quero fazer uma oferta de gratidão para Deus, eu quero agradecer pelo que Ele me deu, pelo que Ele fez por mim. Lembrando que eu estava falando agora no início, quando o animal ele era levado para ser sacrificado aos sacerdotes, era pela culpa do pecado daquele que trouxe o animal, não pela culpa do pecado do sacerdote. Vocês estão entendendo? Então a pessoa levava aquele sacrifício para que ela recebesse o perdão, e não o contrário. Ele não estava presenteando o sacerdote. Deus ia separar a parte do sacerdote, mas a questão era, a pessoa precisava levar um animal, e aquele animal seria sacrificado, e o sangue daquele animal pagaria pelo sangue culpado. E quem poderia fazer esse sacrifício não era a pessoa. Ele não podia pegar um animal e sacrificar um quintal da sua casa. Ele precisaria levar lá no tabernáculo, nos levitas, e lá nos sacerdotes. Os sacerdotes iam fazer de acordo com a vontade de Deus. Você me entendeu agora por que eu disse que existe uma cultura hoje mundial? Isso é satânico, é demoníaco, que as pessoas elas estão ajudando a obra. E por causa disso as pessoas elas cobram que faça isso, faça aquilo, que preste contas. E elas simplesmente estão rejeitando a bênção de Deus, elas estão rejeitando a bênção do Senhor, estão pegando, tentando buscar a bênção de um homem falho, que é o pastor, de uma placa de igreja, de um ministério. E por causa disso estão sofrendo, porque a igreja não pode fazer muito. Vocês querem para ali, filhos? Quer que eu desligue aqui, filha? Não? Está tranquilo? Ah, tá. Se quiserem, filha, liga aquele ventilador bem devagarinho para o pai. Quer ligar lá, filha? Veja lá então. Eu vou desligar aqui o violão. Isso, para não fazer play. Amém, meus queridos? Isso aqui é ao vivo, então a gente vai se acertando aqui, em nome de Jesus. Então, meus amados, essa cultura foi impregnada. As pessoas não estão mais fazendo a Deus, então Deus não tem compromisso com essas pessoas. Liga fraquinho, tá, filha? As pessoas não têm, Deus não tem mais compromisso com essas pessoas, porque elas não fazem para Deus, elas fazem pela placa da igreja, elas fazem para o pastor, ou para um irmão, ou para isso. Então aquela pessoa que ela vai fazer uma oração, vai abençoar essa pessoa. Mas a ordem de Deus, qual que é a ordem de Deus? A ordem de Deus é que leve-se ao tabernáculo. Por isso que ele diz lá em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e eu vou receber as ofertas, eu vou repreender o devorador, eu vou abençoar, vou sarar, vou abençoar a sua terra. Então, por causa dessa condição hoje que as pessoas não entendem isso, esses ensinamentos são errados,
Os pastores estão sofrendo porque não foram chamados para ser pastor, não estão trabalhando como sacerdotes do Senhor, estão trabalhando, eu não vou generalizar, meus amados, tá? Eu não estou também levando nem placa de igreja, nem nada disso, não me entendam mal, mas as pessoas estão trabalhando justamente como mercenários, ou seja, estão sendo sacerdotes por dinheiro. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um sacerdote não tem salário, ele não trabalha, mas o salário dele é de Deus. Deus levou Elias no deserto e sustentou ele. O corvo levava lá carne para ele. Vocês estão entendendo? Ele é sustentado da água. Daqui a pouco Deus falou: olha, eu quero, Elias, que você saia daqui e vai para uma Serepta, em Sidom. E lá tem uma viúva que eu ordenei ela para que ela te sustente. Aí sai o Elias em direção a Sarepta, encontra essa viúva e a viúva está literalmente morrendo de fome. E ele podia falar: ué, mas Deus me disse que ordenou ela para me sustentar e a mulher está morrendo de fome. Aí ele fez o quê? Ele profetizou, ele usou a sua autoridade de sacerdote, naquele caso de profeta. E ele disse: você vai e faz, e primeiro você dá um pedaço pequeno para mim, depois come tu e teu filho, porque assim diz o Senhor, não faltará trigo e nem azeite da botija. Aí o milagre aconteceu. Quem foi abençoada? Não foi a mulher, a viúva? Porque até que voltou chuva, até que Deus voltou a fazer chover sobre a terra, aquela mulher tinha o azeite multiplicado e o trigo multiplicado. Ou seja, o profeta foi lá para abençoar. Vocês estão entendendo, meus amados, como que é o agir de Deus? Hoje nós clamamos e pedimos muito a promessa, o milagre, o sobrenatural de Deus. E muitas pessoas têm experimentado o sobrenatural de Deus, vez ou outra e em algumas áreas. Algumas pessoas acreditam no sobrenatural de Deus por uma cura, porque já viram muito, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, como às vezes a pessoa já viu uma pessoa ser curada de câncer, aquilo faz o quê? Com a nossa fé ela aumente, e a gente começa a acreditar que é possível. Quando algumas pessoas já viram alguém ressuscitar, então ele começa a acreditar que isso é possível. Outras pessoas já viram uma bênção. Olha, eu tinha uma conta lá que não tinha, como eu orei a Deus e Deus fez um milagre na minha vida. Aí a outra pessoa que ouviu, está numa situação semelhante, ela começa o quê? A avivar a sua fé. Não, Senhor, você fez na vida da fulana, faz na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Aí a gente começa a buscar a palavra de Deus para entender e buscar esse milagre de Deus. Não é verdade, meus queridos? Deixa eu tomar uma água. É isso que Deus quer que você e eu, nós entendamos, meus amados. Todos esses milagres, essas bênçãos, Efésios diz assim: bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conquistou para nós todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. O sacrifício de Jesus, Deus através de Jesus Cristo, Ele fez um sacrifício completo. O que Ele fez, as nossas bênçãos estão todas lá. Vem para cá, filha, pega a cadeira, fica mais pertinho. O sacrifício do Senhor foi completo, foi pleno. O que Jesus fez, Ele não precisa fazer absolutamente nada. O que Ele precisava fazer está consumado, está realizado, está finalizado. Ele conquistou todas as sortes de bênçãos. E aonde estão essas bênçãos, pastor? Nas regiões celestiais em Cristo. Como é que eu faço, pastor, para alcançar essas bênçãos? Como é possível nós irmos para as regiões celestiais em Cristo? Você sabe me responder? Vou tomar mais uma água enquanto você pensa. Vocês estão me ouvindo bem ainda, meus amados? Está tudo bem o áudio? Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, elas são possíveis, estão ao nosso alcance, desde que nós cheguemos a esse local de maneira correta. Não é com boa vontade, não é com religião, não é a placa de igreja A, B ou C, não é sendo discípulo do pastor A, B ou C, desse ou daquele, nada disso. A única maneira de nós entrarmos nas regiões celestiais em Cristo é pela fé. Diga glória a Deus, meus amados. É pela fé. E a fé é obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então todas essas bênçãos estão lá. Quando você vê uma bênção, alguém ser abençoado em uma área, você fortalece, aviva a sua fé e você começa a acreditar nessa área. Só que Deus, Ele fez coisas extraordinárias. Por exemplo, você sabia que um homem chamado Felipe, um discípulo de Jesus, um apóstolo,
ele foi arrebatado, ele voou nos céus, ele foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi levado a outro local. Ele foi levado, primeiro Deus falou para ele, corre para o deserto, sai correndo para o deserto. E ele saiu correndo para o deserto. Olha que loucura. Se é uma pessoa normal que não é servo de Deus, fala assim, não, eu vou correr para o deserto? Eu vou morrer lá de calor, de fome? Mas ele obedeceu. Daqui a pouco ele viu uma carruagem passando, e Deus, o Espírito Santo falou, corre do lado dessa carruagem. E ele foi correndo, chegou do lado da carruagem, e lá tinha um homem, um eunuco, lendo o profeta Isaías, e ele correndo. Imagina o eunuco na carruagem, lendo o profeta Isaías. Daqui a pouco ele escutou uma voz dizendo assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele olhou para o lado e viu um homem correndo, era Filipe. Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe para aqui. Aí o Filipe entrou na carruagem. E a partir de Isaías, que ele diz ali a respeito da profecia de Jesus Cristo, Isaías 53, ele fez o quê? Ele começou a explicar sobre Jesus e ensinou a respeito de Jesus Cristo, a tal ponto que aquele eunuco acreditou e tomou posse. Aí ele olhou assim do lado, tinha uma lagoa, um rio, uma lagoa, e ele disse para o profeta, para o Filipe, que ele nem conhecia. Ele falou, já que você me falou de quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, ali tem água. É lícito eu me batizar agora em nome de Jesus Cristo? O Filipe olhou para ele e falou, é lícito se você crer de todo o seu coração. Ele não sabia como responder, ele falou, olha, eu não sei, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Então é só isso. Você acredita que Jesus é o Cristo, o Salvador? Então você pode se batizar. Eles pararam a carruagem, foram até aquela lagoa. Filipe batizou o eunuco. Quando Filipe levantou o eunuco das águas, ele sumiu. O Espírito Santo arrebatou, pegou, recolheu Filipe e levou ele lá em outra terra para continuar a obra de Deus. Imagina o eunuco saindo das águas, abrindo os olhos e não viu mais ninguém. Olha que lindo isso, meus amados. Ele não viu rastro na água, porque quando você está na água, se a pessoa se afunda, ela vai ter que sair, ela vai ter que respirar. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, o homem sumiu. Imagino talvez que o eunuco de Deus eu fui batizado. Mas não era somente um homem que estava acreditando em tudo que Jesus falou. Hoje talvez você esteja orando para ter um carro novo, uma casa nova, ou melhor, uma moto, um carro novo. Deus está falando para você assim, olha, eu posso fazer você voar, se você acreditar em mim. Talvez você esteja orando para trocar um barco, eu moro aqui no litoral, para um barco pesqueiro. Deus está falando, você pode andar sobre as águas. E se for pouco, eu posso abrir o mar para você passar seco. Deus está dizendo isso para você hoje. Ou seja, todas as sortes de bênçãos, Jesus disse, tudo que eu fiz, vocês farão, e coisas maiores. Por quê? Porque eu, Jesus, disse, eu vou para junto do Pai. Deus ele não quer que você fique mendigando, Ele quer que você entre nas regiões celestiais em Cristo e pegue o que você quiser, o que você precisar. Mas isso qual condição é, pastor? Fé em Jesus Cristo. Só que a fé, meus amados, ele vem por ter um entendimento. Você não mostra a tua fé devolvendo o teu dízimo na igreja somente, ou ajudando esse ou aquele. É isso que Deus está dizendo agora para o povo de Israel. Eu não estou te repreendendo pelas tuas ofertas, os sacrifícios que continuamente vocês fazem perante mim. Não é esse o problema. E olha o que mais que ele diz, versículo 9. Salmo 50, versículo 9. De tua casa não aceitarei novilho, nem bodes do teu aprisco. Pois, por que eu não vou aceitar? Por que Deus está dizendo eu não vou aceitar? Versículo 10. Pois são meus todos os animais do bosque, é tudo dele. O que mais? E as alimárias aos milhares sobre as montanhas, tudo é de Deus. Conheço todas as aves dos montes, versículo 11. E são meus que pululam no campo, ou seja, tudo pertence a Deus. E ele diz mais, se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo nele se contém.
Deus não tem a necessidade, Ele criou um tabernáculo, uma direção para que as coisas se movimentassem. E o diabo, ele faz o quê? Ele traz confusão, engano. Ele distorce a base, a essência das coisas e coloca sentimentos, coloca ensinos carnais, ensinos naturais, e isso faz com que as pessoas se afastem de Deus. Eu vou lá, vou ajudar aquela igreja, vou dar uma oferta para ajudar aquela igreja. Não faça isso, meus amados. A igreja ela não tem muito para te oferecer, mas eu vou fazer uma oferta de agradecimento a Deus. Vou levar lá na casa do tesouro, naquela igreja, vou entregar para aquele irmão, mas eu vou fazer para Deus. Eu vou levar uma cesta básica, mas olha, eu estou fazendo para Deus. Irmão, obrigado pela cesta básica, assim que eu puder eu vou te pagar. Não, meu irmão, eu não quero que você me pague, porque eu estou fazendo para Deus. Vocês estão entendendo, meus amados, o que Deus está dizendo aqui? Ele tem uma coisa que Jesus falou a respeito, mais uma coisa dos fariseus. Você vê como os fariseus eles eram perturbados, eles eram energúmenos. O que é um energúmeno? Movido por diabo, movido por demônios, porque eles não dão atenção ao que Jesus falava, eles faziam só o que o diabo, a doutrina do diabo ensinava a eles. Jesus disse assim: os fariseus, eles fazem longas orações, eles se vestem bonito, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, eu te digo que eles já receberam recompensa. Eu levei tempo para entender isso. Eles alongam as franjas, colocam aquelas roupas, faz aquelas caras de dor de barriga, assim. Por que você está assim, irmão? Eu estou jejuando. Jesus também repreendeu isso, falou: quando você fazer jejum, lava a tua cara, porque ninguém precisa saber que você está fazendo jejum, mas o teu pai que vem em secreto, ele recompensará você em secreto. Mas eles não, eles gostavam de fazer uma cara assim: está com dor de barriga? Não, estou jejuando. Vocês estão entendendo, meus amados? Aí eu entendi a respeito do que eles já receberam a sua recompensa. O que eles faziam era para ser visto pelos homens. Quando Jesus disse assim, eles já receberam a sua recompensa, Jesus está dizendo assim, eles já foram vistos pelos homens. Eles só queriam ser vistos pelos homens. De Deus eles não têm nada. Deus não deve nada para eles, porque o que eles fazem é para serem reconhecidos, e eles já são reconhecidos. O fariseu, o doutor fulano de tal, nossa, o fulano, tapa nas costas, meu, que irmão abençoado. Olha, irmão, você é o cara, você arrebenta. Eu arrebento, eu sou bom mesmo. Lembra da oração, outra vez o fariseu: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom, porque eu sou dizimista, porque eu jejuo tantas vezes por semana, porque Jesus falou, a oração dele nem chegou ao céu. Deus nem ouviu, Deus nem quer saber dessa oração. Um céu de bronze, olha, você ora de você para você mesmo. Jesus disse, ele orava de si para si mesmo. E um pecador que estava do lado dele, um publicano, não ousava olhar para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador, me perdoa, tem misericórdia, eu sei que eu sou um pecador. Jesus disse, a oração desse publicano chegou aos céus. Vocês estão entendendo a diferença? É isso que Deus quer que você entenda a partir de hoje. Ele está dizendo: filho, se eu tivesse fome eu não pedia para você, é tudo meu. A respeito de oferta, a Bíblia diz, meu é o ouro, minha é a prata. Tudo pertence a Deus, queridos. Ele não precisa, Ele quer que você entenda que essas ofertas, esses sacrifícios é para o seu benefício, não é para ajudar esse nem ajudar aquele. Se você fizer para isso, você pode fazer isso também, só que quem vai poder retribuir para você é esse ou aquele. Mas se você acredita em Deus, você vai fazer isso para quem? Para Deus. Por isso que Ele está falando: filhos, eu estou repreendendo os meus filhos, aqueles que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, você não está nem entendendo o que está acontecendo, porque essa ministração é para aqueles que verdadeiramente fizeram uma aliança com Deus, entregando a sua vida a Jesus Cristo. É somente para essas pessoas. Amém, queridos? O que está fazendo, minha princesa? Não chama atenção, filhinha, tá? Olha lá. Versículo 13. Acaso eu como carne de touros, diz o Senhor. Você acha que Deus come carne de gado, carne de touro? Não come. O que mais?
Ou bebo sangue de cabrito? Será que Deus bebe sangue de cabrito? Claro que não, meus amados. Aquele sangue era derramado para a pessoa ser purificada. Não é para Deus ser satisfeito por sangue. Deus não gosta de sangue. Quem gosta de sangue é o Satanás. Amém, queridos? Olha que coisa interessante. Lembra do Saul, o primeiro rei de Israel? O que aconteceu? Deus deu uma direção para ele e falou: vai lá e destrói Amaleque, aqueles pecadores. E ele poupou lá algumas coisas, e dentre essas coisas ele poupou o melhor das ovelhas. Deus tinha dito: extermina tudo, porque está tudo contaminado. Extermina, é a justiça de Deus. E ele não fez o que Deus mandou, e poupou o melhor, o que ele considerava o melhor das ovelhas. Quando o profeta, o homem de Deus, chegou, perguntou para ele assim: que animais são esses aí? Por que esses animais estão vivos? Não, o povo separou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor seu Deus. O profeta ficou triste, falou: meu irmão, você está enganado, meu irmão. Você acha que Deus bebe sangue? Você acha que Deus tem prazer em lã, gordura, em sangue de ovelha? Deus não tem prazer nisso, meu irmão. Você não entendeu nada, Saul. Esse sacrifício é feito, um sacrifício voluntário pelo pecado. É feita uma oferta pelo pecado. Na verdade não é voluntário, é obrigado. É uma oferta pelo pecado. Não que Deus tenha prazer em sangue, em sacrifício. Deus não tem prazer. Você entendeu tudo errado, Saul. Só que Saul não recebeu a repreensão do profeta e a correção de Deus. Porque na outra situação, na próxima situação, ele cometeu o mesmo erro, uma falta de temor tremenda, e chegou ao ponto de ser rejeitado por Deus. Deus falou: eu rejeito Saul. Por quê? Porque ele é carnal, ele não é espiritual, ele não tem prazer em me agradar. Ele acha que ele me dando ovelha, me dando dinheiro, eu vou ficar quieto. Eu não preciso disso, Deus disse, eu não preciso disso, e eu não quero que ele sirva mais diante de mim. Vocês estão entendendo, meus amados? É isso que Deus está chamando você, que se considera filho de Deus, você que se considera uma filha de Deus, que teme a Deus. Deveis fazer isso, faça as tuas ofertas, faça cada vez mais, meus amados, mas sempre faça para Deus, porque Deus não precisa de nada. Você não está sustentando o pastor, você não está sustentando obra. Quem sustenta pastor e obra é o próprio Deus. Se ele não quiser mais a obra numa cidade, ele vai tirar aquela obra daquela cidade, como ele tem feito várias vezes. Tem cidades que eles não querem a obra de Deus, ou eu vou dizer a obra de Deus em um ministério, porque você vê que o evangelho são 4, e os 4 falam da mesma coisa: da vida, nascimento, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Só que em 4 visões diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 visões diferentes sobre a mesma situação. Então você vê que o Evangelho de Deus, de 4 maneiras, diferentes, falam visões diferentes, a mesma coisa. Então é por isso que nós temos igrejas, ministérios diferentes que são de Deus. A gente vê no Apocalipse, já não eram 4, eram 7 igrejas do Apocalipse, com dificuldades, com qualidades e erros diferentes uns dos outros. Já eram 7. Então tem pessoas que rejeitam o ministério de Deus, ou um ministério de Deus, um evangelho de Cristo. Amém. E Deus vai fazer o quê? Ele vai fechar ele ali e pronto, vai para outro lugar. Porque quem sustenta o homem de Deus, preste atenção nisso, você que está me assistindo, talvez seja um pastor, seja um missionário, olha, entenda isso, meus queridos, quem sustenta você é o próprio Deus. Não é o povo que sustenta. Se você fala isso, povo, olha, eu preciso de uma ajuda, você não está se comportando como um pastor. Se você não tiver chamado para ser pastor, abandone o pastorado, o pastoreio, porque você vai dar conta disso. Se você não foi chamado para ser pastor, não faça isso, você vai desviar, você vai fazer ovelhas sofrerem. Se você tem o chamado de Deus, você vai buscar dependência somente de Deus. Como que é possível isso? Pela fé e obediência à palavra de Deus. Porque se você não obedece à palavra de Deus, como é que você vai ensinar o povo a obedecer? Você vai ensinar pessoas a serem piores que você. Jesus falou isso dos fariseus. Eles ficam procurando um jovenzinho ali, uma pessoa lá cheia de vontade de fazer a obra, e eles transformam aquela pessoa numa pessoa pior do que eles, um discípulo de Satanás. Quantas pessoas chegam na igreja com o coração, olha, eu quero fazer a vontade de Deus, e chegam lá, começam a ver adultério, roubo, mentira, engano, e saem daquela igreja falando assim, nossa, esse negócio de Deus não existe. Às vezes sai de lá nem acreditando mais em Deus por causa de pastores que não são pastores.
Eu já vi pastores que estavam no altar, deixarem o altar para virar cabeleireiro, para virar barbeiro, o que for, e estão certos, porque eles não eram para estar no altar de Deus, porque em vez de ajuntar, Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. E ai de mim, a Bíblia fala, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Amém, meus queridos? Mas isso eu estou falando para pastores, mas funciona para você. Você que é obreiro, você que é membro da igreja. Vai lá como servo, diz, você é servo, você é serva do Altíssimo, de Deus. Não fique dizendo, nem criando situações para você conquistar ou conseguir alguma vantagem sobre isso, porque é o próprio Deus que cuida da sua obra. E vai chegar o dia que vai acabar o tempo, Ele vai fazer justiça. E quantas pessoas, a gente vê a respeito da Santa Ceia, que o apóstolo Paulo disse, olha, aquele que comeu o pão de maneira indigna, réu, culpa o corpo de Cristo. E é por esse motivo que muitas pessoas estão fracos, doentes e não dormem. Pessoas que já morreram, literalmente, outras estão mortas espiritualmente. Ou seja, pessoas que não acreditam mais em Deus, por fora tem uma casca de religioso, mas por dentro já não acredita mais. E pessoas que estão dormindo, espiritualmente elas estão dormindo. Elas precisam levar um chacoalhão, acordar. E sabe como que vem o chacoalhão na vida do crente? Lutas. Por isso, graças a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas fazem despertar e buscar mais a Deus. Infelizmente, meus amados, é assim que a gente escuta a voz de Deus. Quando as coisas vão bem, muitas vezes nós rejeitamos, deixamos Deus de lado. Não, está tudo bem, eu estou no controle de tudo. Não, meus amados, não tome o controle da situação. Entregue àquele que é mais capaz que você, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar. Versículo 14, olha o mandamento de Deus. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Ou seja, começa a fazer as coisas para Deus sem esperar nada em troca. Faça por gratidão pelo que Ele já fez. Faça sacrifícios não esperando as coisas em troca, não esperando ou dando um cala-boca para Deus. Olha, já fiz a minha parte. Não faça isso. Faça, olha, vamos ler de novo. Ó. Versículo 14. Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, aquilo que você prometeu, cumpra aquilo. Porque Deus ele não gosta de voto de tolos. Pessoas falam, eu vou orar de manhã, de madrugada eu vou acordar, de madrugada... Vocês estão entendendo, meus amados? Se aconteceu, tá bom, peça perdão, mas cumpra os seus votos para com Deus. É melhor você não fazer voto do que você fazer e não cumprir. Amém, meus queridos? Então é só isso que Deus quer de você. Oferece sacrifício pela fé com ações de graça, por gratidão. Não fique esperando nada em troca. E cumpre aquilo que você fala com Deus. Aí se você fizer isso, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Vocês estão entendendo, meus amados? Se você começar a fazer isso com as tuas ofertas, você fazer isso com ações de graça e cumprir os teus votos para com Deus, quando você invocar, quando você estiver em angústia, você invocar o nome do Senhor, Ele vai te livrar. E esse livramento que Ele vai te dar, vai ser glória para Deus. Olha que lindo, ó. E tu me glorificarás. Lembra que Jesus falou assim, ó, e tudo que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. O fazer não tem nada a ver com merecimento meu ou seu. O fazer tem a ver com a glória do Pai. Ele quer fazer milagre na sua vida para que o Pai seja glorificado. É isso que Ele disse. Então você não precisa ser sacerdote para isso, nem levita, você só precisa acreditar. Em meu nome, vocês farão tudo, a Bíblia diz, tudo. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Através de Jesus Cristo. Então tem que pedir em nome de Jesus. Não é em nome da igreja A, B, nem do pastor, nada disso. Em nome de Jesus Cristo. Não é qualquer Jesus, tá? É Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Aí ele diz ali, ó. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, aquele que não teme a Deus, diz assim: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Ou seja,
Ele está dizendo assim, o que adianta você falar que eu amo Deus, te louvarei, não importa, mentira. Aí vem a palavra de Deus e fala, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão ensinam preceitos que são ensinamentos de homens. Não estão agradando a Deus, não adianta nada, é isso que Deus está dizendo. Mas o que eu devo fazer então, pastor? Oferece sacrifício de ação de graça, começa a fazer as coisas por gratidão, por amor a Deus, porque essa é a verdadeira fé. E quando você invocar o Senhor no dia da angústia, Ele está prometendo a você, Ele te livrará e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Toma posse dessa palavra, meus amados. Eu peço a vocês que, se puderem, compartilhem essa mensagem. Pastores, principalmente você que é líder eclesiástico, você que tem um ministério, toma posse dessa palavra, meus amados. Esqueça, não dependa de homem, não queira depender de homem, de governo, de amigo, de costas, não queira ter costas quentes com as pessoas do mundo, meu amado. Mas conheça Deus, dependa dEle, porque você vai poder abençoar o teu povo. Você vai poder mostrar para o teu povo que o Deus que você serve, Ele não está numa tumba e nem está pregado no madeiro, mas Ele ressuscitou. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado, em nome de Jesus. Aonde você estiver, meus amados, faz assim com as suas mãos, ó. Levante as suas mãos assim, ó. Meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, coloca unção, meu Deus, nas mãos dos teus filhos, todos que estiverem ouvindo, e que essas mãos ungidas, Pai, aonde elas tocarem, seja abençoado, e isto seja glória para o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e eu te agradeço. E você que crê, diga amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, profetiza, levanta a mão, profetiza, ora, chega nos filhos lá, coloca a mão na cabeça, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Abençoe, usa essa unção, porque para a glória de Deus que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não tem nada a ver com merecimento. Hoje você entendeu isso. Não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com a glória de Deus. Então abençoa em nome de Jesus Cristo, amém. E Deus será contigo. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus, meus queridos. Espero ter abençoado a vida de vocês. Se você receber essa palavra, eu tenho certeza que sim. Então, até breve, até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo.